Uma igreja biblicamente apostólica, que é uma igreja que envia, enviadora, que tem células apostólicas, elas trabalham para o crescimento. Verso 1, leia comigo, está aí no multimídia. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos. Mais uma vez, naqueles dias, crescendo o número de discípulos. Então, o primeiro princípio, líder de célula, olhe para cá. Trabalhe para o crescimento. Você não trabalha para o controle. Você quer que a sua célula cresça. Então, muda a mentalidade. Lá em São José dos Campos, nós tínhamos só escola bíblica dominical. Só escola bíblica dominical. Aí, como eu queria fazer uma grande inovação, eu mudei o significado da palavra de. Milton, era escola bíblica dominical. Aí eu fiz uma revolução de mudança na igreja. Eu mudei para escola bíblica discipuladora. Uau, foi uma mudança. Em 60 anos da igreja nunca tinha ninguém mexido naquilo. Aí eu mudei o de dominical para discipuladora, porque também a gente já estava com culto, com aulas sábado à tarde. E o camarada ia para onde? Estou indo para a escola bíblica dominical. Ué, mas sábado à tarde? Você vê, crente tem umas coisas meio... Crente não bebe, não fuma, mas nós temos as nossas coisas meio que só a gente tem, né? Estou indo para a escola bíblica dominical. Que hora? Sábado, 9 horas da manhã. Então, foi uma mudança simples, mas já ajudou demais. Porque sendo EBD, escola bíblica dominical, era só domingo. No contrário, seria coisa de crente. Então nós mudamos para EBD, escola bíblica discipuladora. Quer dizer, que poderia ser qualquer dia. Aí passamos a ter aula sábado, meio de semana, tal. Só que também bateu num limite. Por quê? A aula, ela é boa para treinamento, mas não para discipulado. Por exemplo, eu estou dando uma aula para vocês aqui. Então pode ter gente até a última cadeira. Não é o ideal, mas consegue-se dar uma aula para 100 alunos, 200 alunos, 300 alunos. Mas discipulado não dá. Então batemos no limite porque percebemos que ninguém vai discipular ninguém numa sala com 50 alunos, um professor falando, lendo uma revista e de vez em quando alguém fazendo alguma pergunta. Então nós separamos, aí demos uma mudança. A EBD, Escola Bíblica Discipuladora, continuou para treinamentos e começamos a colocar cursos na EBD. E começamos os pequenos grupos nos lares. Em 2002, o pequeno grupo foi na minha casa. Eu morava num prédio, lá na rua Teopompo de Vasconcelos, na Vila Diana, em São José. E eu peguei 12 pessoas, líderes, alguns pastores e alguns líderes, e comecei a primeiro pequeno grupo na minha casa. Deixei a EBD, Escola Bíblica Discipuladora, para cursos que tem começo, meio e fim. Porque sabe qual era um problema da EBD antiga, gente? Você não formava nunca. Isso é outra coisa que só crente faz. Você entra numa aula que você nunca se forma. A cada 5 anos você estuda a Bíblia inteira, aí depois começa de novo e não forma nunca. Gente, que coisa atrativa, hein? Você entra numa aula que você vai levar 20 anos e nunca se forma. Então nós mudamos. A EBD passou a formar com curso, vamos fazer um curso de panorama do Novo Testamento. Então tem começo, tem meio e fim. Quando acabava, ganhava um certificado e começava outro curso. Então nós entendemos que a classe é boa para treinamento, para estudo, mas não para o discipulado. E levamos o discipulado para o pequeno grupo nas casas. O primeiro começou comigo, depois de 6 meses, esses 12, cada um começou mais, e hoje são 1.300. O primeiro começou na minha casa e multiplicou. Só que, quando eu comecei os pequenos grupos, foi também bateu. Não passamos de 100, Genildo. Não passou de 100. Aí foi quando fizemos a transição para células. Primeiro, peguei com o pastor Paulo Mazzoni células no modelo que ele tinha desenvolvido chamado estações. Estação cultivo, cuidado, crescimento e colheita. E depois transicionei por MDA.
E depois do MDA a gente também trouxe algumas inserções do nosso contexto, que hoje a gente chama células apostólicas. E por que esse nome? Porque também quando a gente chegou a 1000 células não rompia. Felipe, não rompia. E nós percebemos uma coisa, sabe o que foi? A falta desse primeiro item que eu estou trabalhando aqui em Atos capítulo 6, verso 1. Crescimento, diga comigo, crescimento. Porque as pessoas, eu comecei a perceber, peraí, todo mês tem Tadel. Nós ungimos novos líderes, nós multiplicamos células, e por que a gente não rompe de 1000? Porque a gente percebeu que os líderes começaram a ficar doentes. Eles estavam cuidando tanto das pessoas, e começando a trazer os problemas das pessoas, que gente, hoje, você pega aí, normal, a sociedade está arrebentada. Antigamente a pessoa chegava na igreja, pai, mãe, dando a mão aos seus 2, 3 filhos, todo mundo certinho, ele empregado, a mãe cuidando dos filhos. Quando ela trabalhava fora era por opção e não por necessidade, era ou não era? E estava tudo bem. Hoje, as famílias que chegam na igreja, gente, já vêm do 2º casamento, 3º casamento, os filhos os meus, os seus e os nossos, desempregado pedindo cesta básica, carga de depressão, ansiedade, suicídio. Gente, antigamente, eu fui formado, vocês, quem tem aqui acima de 40 anos, quando alguém se suicidava, era notícia assim, era uma coisa muito rara. Muito rara. Gente, hoje, esse assunto está dentro das igrejas. Hoje tem pastores se suicidando. A carga emocional, psicológica está muito grande. E quem está absorvendo isso em primeiro lugar na igreja, gente? O líder de célula. Porque não é na igreja com 1000 pessoas que o assunto eclode. É na reunião de 12 a 15 pessoas nas células, onde a pessoa pode falar. E aí ele começa a falar e começa a trazer as suas feridas. E o que acontece quando o líder de célula não está bem preparado para pastorear no sentido apostólico, profético e pastoral? Ele começa a ficar doente com aquele irmão, porque ele ama o irmão da sua célula. Só que o irmão está vivendo um problema conjugal tão grande, e toda semana, quando ele abre a oportunidade da partilha, o que acontece? Aquela pessoa quer falar. E aí na próxima semana, ela também quer falar, ela quer falar. Daqui a pouco, a célula está toda doente. Aí nós percebemos que não adiantava todo mês a gente ungir novos líderes, se a desistência de células que estavam morrendo estava grande. Estava acontecendo na nossa igreja o mesmo problema que acontece na membresia. Tem conversão aos domingos, mas a porta do meio de semana é enorme. Então você tem conversão, mas não tem gente crescendo e discipulado. As células também. Você tinha multiplicação, mas as células estavam morrendo. E não conseguimos passar de 1000. Aí refizemos tudo. Paramos de ter estudo bíblico na célula voltado só para cuidado. E todo o nosso currículo de célula mudou. Passou a ser preparo para a liderança. Fortalecer o líder e que as pessoas daquela célula também crescessem para se tornar líderes. Aí você vai falar, pastor, mas e o cuidado? Onde acontecia? Primeiro, saber se o que a pessoa precisa é de um atendimento que é, por exemplo, aconselhamento. Se ele precisa de um programa de terapia como 30 semanas. E aí você tem que ajudar essa pessoa a que ela busque ajuda, inclusive fora da célula. Porque senão ela vai ficar doente, vai adoecer a célula, e a célula vai acabar. O quê? As pessoas vão embora da célula. Porque os saudáveis, que estão vendo aquilo insolúvel, não quer ficar lá. Aí ele começa a vazar fora. Então o líder de célula tem que ser um líder mesmo. E aonde está a pessoa doente? A pessoa doente é amada, oramos por ela, mas talvez ela precisa de um acompanhamento extra fora da célula. Seja no 30 semanas, ela precisa passar por um retiro restauração.
E o líder da célula tem que ser essa pessoa de que saiba, em amor, conversar com isso, com aquela pessoa. Porque senão ela adoece a célula, e o pessoal acaba indo embora, a célula fica desmotivante e acaba morrendo. A quantidade de células que estavam morrendo